Você já se perguntou quais são os animais mais indestrutíveis do planeta? Prepare-se para uma viagem fascinante pelos mistérios da natureza, onde criaturas extraordinárias desafiam todas as probabilidades e sobrevivem nas condições mais extremas. No vídeo de hoje vamos explorar os 10 animais mais resistentes e entender como eles conseguem tais feitos incríveis. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Ele nos ajuda a trazer mais histórias incríveis como essa para você. E acompanhe cada detalhe deste vídeo, pois cada criatura tem uma habilidade única e surpreendente que você não vai querer perder. Além disso, entender essas maravilhas da natureza nos ensina muito sobre resiliência e adaptação, algo que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Vamos juntos descobrir esses incríveis sobreviventes da Terra. Tardígrados, os soldados microscópicos. Você já ouviu falar dos tardígrados? Esses pequenos seres, também conhecidos como ursos d'água, são verdadeiros soldados microscópicos. Medindo menos de 1 milímetro, eles parecem tão insignificantes, mas não se deixe enganar pelo seu tamanho. À primeira vista, poderiam passar despercebidos, escondidos entre as gotas de água em uma folha de musgo, mas a resistência deles é de tirar o fôlego. Imagine uma criatura que pode sobreviver ao vácuo do espaço, suportar temperaturas que variam de quase o zero absoluto até mais de 150 graus Celsius, e até mesmo resistir a doses de radiação que matariam um ser humano em segundos. Eles entram em um estado de hibernação extrema, quase como um sono profundo, onde seus corpos perdem quase toda a água, permitindo-lhes sobreviver nas condições mais extremas. Esses pequenos heróis microscópicos são tão resilientes que cientistas os enviaram ao espaço, onde não apenas sobreviveram, mas continuaram suas vidas como se nada tivesse acontecido. É quase como se a própria natureza tivesse decidido criar uma criatura que pudesse enfrentar o impossível. E falando em sobrevivência inabalável, você sabia que há uma praga entre nós que também possui uma resistência surpreendente? Barata alemã, a sobrevivente inesperada. Sim, as baratas alemãs. Essas pequenas criaturas têm uma fama nada invejável, mas não se pode negar sua incrível capacidade de sobrevivência. Imagine um inseto que pode suportar níveis de radiação muito superiores aos que um ser humano aguentaria. Elas se esgueiram pelas frestas mais estreitas, adaptando-se rapidamente às mudanças em seu ambiente. São como verdadeiras sobreviventes apocalípticas, capazes de prosperar onde muitos outros falhariam. Mas o que é ainda mais surpreendente é a sua habilidade de desenvolver resistência a vários tipos de venenos. Cada vez que uma nova armadilha é criada, as baratas encontram uma maneira de superá-la, tornando-se cada vez mais difíceis de erradicar. Elas são um exemplo perfeito de adaptação e resiliência na natureza. E falando em resiliência, o que dizer dos ouriços do mar? Ouriço do mar, o guardião das profundezas. Indo das pragas da terra aos mistérios do mar, os ouriços do mar parecem saídos de uma fábula. Armados com espinhos afiados que funcionam como uma verdadeira armadura, esses seres são capazes de sobreviver nas profundezas mais implacáveis dos oceanos. Eles se movem lentamente, mas sua presença é inconfundível, protegendo-se com uma barreira natural quase impenetrável. O que torna os ouriços do mar tão fascinantes é sua habilidade de resistir a predadores e às condições extremas do fundo do mar. Suas espinhas não são apenas uma defesa física, mas também química, liberando toxinas que desencorajam qualquer possível ameaça. Mas espere até conhecer o camarão-mantis, uma criatura que parece ter saído de um conto de ficção científica. Prepare-se para conhecer o camarão-mantis, um verdadeiro gladiador dos mares. Com suas cores vibrantes e olhos que lembram orbes alienígenas, esse pequeno crustáceo possui um soco tão poderoso que pode quebrar vidros de aquário e esmagar a casca de suas presas com facilidade. Imagine uma força tão concentrada em um corpo tão pequeno.
O camarão mantis é famoso por suas habilidades de caça. Suas garras, que se movem em velocidades incríveis, são verdadeiras armas de destruição, capazes de derrotar presas muito maiores do que ele. A precisão e a velocidade de seu ataque são comparáveis a um verdadeiro artista marcial. Falando em criaturas fascinantes com habilidades únicas, o escorpião é outro exemplo impressionante. Voltando à superfície, os escorpiões nos lembram que a natureza é cheia de paradoxos. Com seus corpos adaptados ao calor extremo do deserto, esses artrópodes são mestres na arte da sobrevivência. Seus venenos, que variam de inofensivos a mortais, são um verdadeiro arsenal químico que lhes permite caçar e se defender com eficiência. Os escorpiões podem entrar em um estado de baixa atividade metabólica, sobrevivendo com muito pouca água e comida. É quase como se fossem alquimistas do deserto, transformando os poucos recursos disponíveis em energia vital. Mas se você acha que isso é incrível, espere até conhecer o axolote, o curandeiro submerso. Do deserto para os lagos do México, o axolote encanta com sua capacidade de regenerar partes do corpo. Imagine perder um membro e vê-lo crescer novamente, perfeito como antes. Esses monstrinhos aquáticos desafiam o entendimento da biologia e nos fazem pensar nas maravilhas da evolução. O axolote pode regenerar não apenas membros, mas também partes do coração e do cérebro. Uma habilidade que os cientistas ainda estão tentando desvendar completamente. Eles vivem suas vidas submersas, parecendo eternamente jovens, nunca passando pela metamorfose que seus parentes anfíbios enfrentam. Mas se falamos de criaturas ancestrais, nada supera os crocodilos. Crocodilo, a relíquia pré-histórica. Em seguida, encontramos os crocodilos, verdadeiros sobreviventes dos tempos dos dinossauros. Com uma pele impenetrável e uma mordida mortal, eles são os guardiões dos rios e pântanos. Esses répteis nos lembram da força bruta da natureza, uma força que tem resistido ao teste do tempo. Os crocodilos possuem uma adaptabilidade incrível, capazes de viver tanto em água doce quanto salgada. Sua habilidade de ficar submersos por longos períodos e sua paciência predatória os tornam caçadores implacáveis. Mas falando em adaptações extremas, os ursos polares são os mestres do frio. Urso polar, o gigante do gelo. Viajando para as terras geladas do Ártico, o urso polar se destaca como o verdadeiro mestre do frio. Capaz de suportar temperaturas congelantes e nadar grandes distâncias em águas geladas, ele personifica a resistência em um ambiente implacável. Imagine viver em um lugar onde o frio é constante e a comida é escassa. Os ursos polares são caçadores solitários, dependentes de sua astúcia e força para capturar focas, seu principal alimento. Sua pelagem espessa e camadas de gordura os protegem das temperaturas extremas. No entanto, quando se trata de defesas naturais, o besouro bombardeiro é uma verdadeira maravilha. Besouro bombardeiro, o artista da defesa. Mais uma vez em território microscópico, o besouro bombardeiro se defende com uma arma química impressionante. Imagine um pequeno inseto que pode criar uma explosão química dentro de seu corpo e lançar uma substância fervente contra seus inimigos. Essa habilidade de defesa é uma das mais engenhosas da natureza. O besouro bombardeiro possui câmaras especiais em seu abdômen, onde mistura produtos químicos para criar uma reação explosiva. Quando ameaçado, ele libera essa mistura em um jato quente, repelindo predadores com eficácia. Mas falando em adaptações incríveis, nada se compara ao ser humano. Homo sapiens, o desbravador. E finalmente, chegamos ao ser humano, talvez o mais indestrutível de todos. Com a capacidade de adaptar-se a quase qualquer ambiente, inovar e sobreviver a desafios inimagináveis, nossa espécie se destaca. Desde as selvas tropicais até os desertos áridos, os humanos mostraram uma resiliência impressionante. Nossa história é cheia de exemplos de superação e resiliência.
Através da inovação, conseguimos criar ferramentas e tecnologias que nos permitem enfrentar os desafios mais extremos. E assim, a viagem através desses incríveis seres nos leva a refletir sobre a própria essência da vida e a força que reside em cada um de nós, prontos para enfrentar qualquer desafio que venha pela frente. E assim, concluímos nossa jornada pelos 10 animais mais indestrutíveis do planeta. Desde os minúsculos tardígrados até os majestosos ursos polares, vimos como a natureza é cheia de surpresas e adaptações incríveis. Cada uma dessas criaturas nos ensina lições valiosas sobre resiliência e sobrevivência em ambientes extremos. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdos fascinantes para você. E para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos, vamos continuar explorando as maravilhas do mundo natural. Até a próxima!